novo caminho para andar, um novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Uma nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. A nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. Mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. É uma demonstração de fé. É o testemunho deles de que eles querem se batizar e querem declarar isso para a igreja e para o mundo, de que Cristo realmente entrou em sua vida. Então eu peço aos irmãos, membros da igreja, uma proposta para essa assembleia. Apoio, proposto e apoiado. Em nome do Senhor Jesus eu declaro aberta essa assembleia e nós vamos estar lendo aí o nome dos candidatos. Bom, a irmã Clara desejou estar se batizando nessa data. Por que, irmã Clara? Porque eu senti a presença de Deus no retiro do 25. E eu sempre achei bonito porque eu fui batizada. Ok, então você sentiu uma presença maior, sentiu o Espírito Santo na sua vida. Então você já tem o Espírito Santo? Sim. Já foi batizado com o Espírito Santo? Quando? Quando eu aceitei Jesus. Amém. Isso aí. E você precisa falar línguas para ter o Espírito Santo? Não. Ok. Porque o Espírito Santo é um selo no seu coração. Amém. Para a gente fechar, qual é o símbolo do batismo? O que ele representa? É a morte do velho homem. E, quando você sai, isso mesmo. Quando nós entramos, eu falo sempre para eles, e quando eu ensino a eles lá na classe, eu digo, seja a piscina, seja o batistério, seja o rio, a cachoeira, né, que não importa, isso aqui é uma sepultura, tá? Isso aqui é uma sepultura. A água é a terra, e aí a gente entra na sepultura, mata o velho homem, quando sai, ressuscita com Cristo, uma nova criatura. E é assim que você se sente hoje? Então hoje nós vamos mostrar pelo símbolo do batismo essa sua nova vida. Nicolas, você crê na sua salvação? Sim. Quantos anos você tem? 14. Você decidiu batizar agora por quê? Porque eu senti um desejo no meu coração e senti que estou preparado. É isso aí, está preparado. Então já sabe que pecado é errado ou é certo? O pecado é errado, né? Isso aí. E a gente comete pecados, porque nós somos todos pecadores. Você ainda futuramente cometer, já está pago ou não? Glória a Deus, está pago, viu, irmão? Está pago. Uma das coisas que eu ensino na classe também para eles é o seguinte:
Muitas pessoas dizem que os nossos pecados futuros ainda não estão pagos. Mas eu perguntaria para você nessa noite: quando você nasceu, Jesus já havia morrido na cruz do Calvário? Então seus pecados futuros já estavam pagos. Você ainda ia pecar? Então os futuros também já foram pagos. Ele só fez o sacrifício uma vez e não fará outro. Então todos os nossos pecados de ontem, de hoje e futuros já estão pagos na cruz do Calvário. Muito bem, meu Deus. Nós temos um estatuto na igreja. Você é muito pequenininho, você só tem 14 anos, não entende ainda muito bem de estatuto, mas o estatuto são as regras que regem a igreja. Você sabe disso, né? Nós falamos sobre isso. E você concorda em cumprir esse estatuto? Você sabe que ele tem regras para você cooperar com a igreja, regras para você obedecer na igreja, regras para também retirar você da igreja caso você se afaste, caso você cometa algumas coisas que pelas regras da igreja não pode. Você sabe tudo isso? Está lá no estatuto. Você concorda? Então, Alice, Maria Alice, né? Prefere que eu te chame como? Alice? Alice, nós já falamos um pouquinho aqui sobre o batismo. Você entende o que é morrer e renascer? Sim. Quando morre o velho homem. O velho homem, na verdade, é o homem que peca, né? O pecador. Mas o homem que peca não continua? Continua. Agora, o que morre então? O que morre, na verdade, é a vontade de viver pecando. Você concorda com isso? Isso não existe na sua vida mais, correto? Amém. Por que você decidiu se batizar agora? Quando eu vejo meu coração, aí eu falo, glória a Deus. Amém. Você entende como tiramos as ofertas aqui na igreja? Eu disse para eles que eles são bem novinhos, mas até vou falar isso para a juventude aqui presente. E a gente fala muito de dízimo e oferta, no sentido de que os homens e mulheres, os cooperantes da igreja, e aqui na Igreja Batista é livre para fazer isso, a não ser quem tem cargo na igreja que não é livre para. Porque aí você vai dizer assim, alguém pode levantar e falar, tá, não. Se você quiser cargo na igreja, você tem que ser dizimista. Senão, você não pode pedir um cargo e não ser exemplo. Então, se você tem cargo na igreja, você tem que ser dizimista. Senão, agora, se você participar da igreja e nunca quiser ser dizimista, fazer o quê? Só que no estatuto diz que é uma das cláusulas que você pode ser tirado da igreja se não coopera também. É uma das normas que está lá no estatuto. Porque as igrejas evangélicas, elas não têm apoio financeiro do Estado. Quem sustenta a igreja evangélica é os membros. Então você concorda que a juventude também deveria dizimar e dar ofertas? Sim. Então fica aí a dica da irmã Alice. Juventude, vocês também podem dizimar e dar ofertas. Tá bom? Porque eu não vejo muita juventude dizimar e dar ofertas. Mas fica a dica aí para vocês também serem fiéis ao Senhor. Ok? Proposto para o encerramento dessa assembleia. Apoio, proposto e apoiado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus encerrada essa assembleia. Os irmãos vão continuar no culto. Nós estaremos nos preparando então para vir às águas. Tá bom? Deus abençoe. O deserto não é o meu lugar. A nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Criatura, sou um velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva.
fé desses 3 adolescentes. Quero deixar uma mensagem para você. São 3 meninos que precisam e precisarão de, após saírem daqui, a ajuda diária da igreja, a ajuda diária da sua família, para que um adolescente, uma criança, ela perdure no Evangelho. Não basta ela se batizar, nós temos que dar apoio a eles e todos os dias incentivar a fé, para que ela nunca esmoreça. Porque se a gente sabe que nós adultos, muitas das vezes, passamos pelos altos e baixos, imagine um adolescente. Então, quero pedir o apoio dos irmãos. Esse gesto é o maior gesto que um adolescente pode tomar. A confissão pública de que Jesus Cristo é o seu Salvador. Amém? Uhul! Irmã Maria Alice, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh,
Nós sabemos que o Senhor é santo, o Senhor é luz, o Senhor é maravilhoso. Nessa hora pedimos que aceite a nossa adoração, porque Tu és grande e poderoso. Queremos pedir também que fale ao nosso coração através desta palavra. Ó Deus, continue abençoando a vida de cada um que aqui está, dos nossos visitantes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos e também da sua igreja que ama a sua casa e o seu ministério. Louvado seja o Teu nome, queremos colocar a Daniela nas Tuas mãos e te pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor tenha um cuidado especial para a Tua filha. E a cura, o milagre, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos segundo a Tua palavra. Ó Deus, sabemos que ela está nas Tuas mãos nessa hora. Abençoa a Tua filha. Nós oramos assim, pedindo por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre o batismo. Mas o texto não fala de batismo. Aí você vai dizer, então por que você vai falar de batismo? Eu vou falar porque o batismo tem uma finalidade. Esse é o tema da minha mensagem. O batismo tem uma finalidade. Não é só batizar e pronto. Não é só entrar dentro de uma água e pronto. Batismo tem uma finalidade. Você já separou o texto, amém? Então deixa separadinho aí e nós vamos pensar um pouquinho sobre esse texto. A finalidade de um batismo nada mais é do que mostrar para a comunidade cristã e também o mundo físico e espiritual o compromisso assumido com o corpo de Cristo, com a própria pessoa de Cristo, aceitando-o como seu senhorio. E aqui vale para a gente pensar que não é só aceitar Jesus como Salvador, que é muito interessante, que eu já vi muito crente, e eu estou falando de pessoas já que conhecem a fé, que muitas das vezes tem ele como seu Salvador, e diz, Jesus me salvou, mas não faz aquilo que ele quer. E se a gente não faz o que ele quer, ele não é nosso Salvador não, porque para ser Salvador ele também tem que ser Senhor. Se ele não é Senhor de nossa vida, se ele não manda em nós, se ele não cuida da gente, se ele não diz o que eu tenho que fazer, sou eu que me mando, ele não é meu Salvador, porque junto com a salvação ele traz também o senhorio, e aí você tem obediência. Então o batismo, na verdade, é o compromisso com o corpo de Cristo, mas também com a própria pessoa de Jesus Cristo, aceitando o seu senhorio. O símbolo máximo de um casamento são as alianças que os noivos colocam para representar a união, amor e compromisso. Assim também é o batismo. Como símbolo máximo, é a marca que mostra a sociedade física e espiritual que há um compromisso de amor e união firmado com Cristo. Ou seja, a água, esse momento que nós vimos, é um símbolo que mostra o compromisso que temos com Cristo. Não é um batismo, mas você vai dizer assim, como assim não é batismo? Não, batismo está no nosso coração. Aí você vai dizer assim, o senhor prova isso, pastor? Prova. A Bíblia diz assim, só há um Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então se a gente falar que existem dois batismos, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, batismo com línguas, a gente vai estar negando o que Efésios vai dizer no capítulo 4. Abram aí Efésios capítulo 4, e ele vai dizer lá no versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Então há um só batismo. Então, na verdade, a água é um símbolo, mas não é o batismo. Por isso que você só vai para a água depois que tem o batismo. Aonde está o batismo? No coração. Fui batizado pelo Espírito Santo. Pode ir às águas. A água vai confirmar que você tem o batismo. Deus é santo. Se eu sou separado para Deus, eu sou santo.
Santo virou uma palavra estranha aos evangélicos por causa do catolicismo, não por causa da Bíblia. A Bíblia nos chama de santos o tempo todo. Porém, nós, muitas das vezes, por causa da visão católica, que acha que santo precisa ser canonizado, acha que santo precisa fazer milagres, acha que santo precisa de pedestal, acha que santo precisa de imagem, então a gente acha que nós não somos santos. Peraí, nossa visão de santo não tem nada a ver com a visão de santo do mundo. Nossa visão de santo é a de Paulo, quando ele diz, escrevendo a carta aos Coríntios, ele vai dizer, aos santos e santificados que estão em Corinto. Então todos aqueles que um dia quiseram ser eleitos e escolhidos por Deus desde a fundação do mundo, precisam se comprometer em viver uma vida santa, em uma vida irrepreensível. O que seria isso, pastor? Viver uma vida irrepreensível, meninos? O que seria viver? As pessoas não ficarem apontando os nossos erros, pelo contrário, fazer até elogios, ainda que tentassem colocar algum mal sobre nós, falar mal de nós, desde que seja pelo bem que você faz. É estranho falar isso, mas é isso que Pedro vai falar. Se você sofrer porque faz o bem em nome de Cristo, dê glórias a Deus, porque você está sofrendo, as pessoas não estão entendendo o que você está fazendo, mas estão te castigando ou te oprimindo porque você faz o bem, não porque você faz algo errado. A Bíblia diz que nós precisamos ser irrepreensíveis, ou seja, aquele que roubava, não rouba mais, está escrito na palavra. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Você precisa ser irrepreensível, você precisa fazer o que a Bíblia diz. Ele não te escolheu desde a fundação do mundo, sabendo que um dia você ia receber ele no coração, então seja um servo. Batismo tem uma função, tem uma finalidade. Primeira delas, nos tornar santos. Mas eu não estou falando só do batismo da água, eu estou falando do batismo já anterior, quando você se converte, a partir dali. Porque uma coisa que é interessante é que muitos aqui talvez ainda não sejam batizados, mas se eu chegar para essa pessoa e dizer assim, você pode orar por mim, o que você acha que ela vai me responder? Alguns vão dizer assim, não posso. E eu vou dizer, por que você não pode? Ela vai dizer, porque eu não sou batizado. Eu vou perguntar para ela, batizado em quê? Porque se você recebeu Jesus, você foi batizado, então você já pode interceder por mim. Você pode não ter sido ainda batizado nas águas. Quando você for batizado nas águas, você vai estar usando o símbolo do batismo. Mas o batismo você já tem. Então, por quê? Porque você foi escolhido. Você foi separado. E se você foi separado, você já é santo. Ele diz que nós fomos escolhidos desde a fundação para ser santos e irrepreensíveis. Ou seja, procurar viver uma vida onde as pessoas não fiquem criticando a gente. Sabe aquele vizinho ali? Já pensou? Nosso vizinho falando, poxa, ele é chato, ele é ruim, ele mente, ele, quando precisa fazer um gesto de bondade, ele não faz. Isso não é bom. Isso são repreensões. E muitas das vezes a gente vê crente sofrendo, não é isso? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, eu não quero ser crente porque eu tenho um exemplo de um crente que eu conheço que é péssimo. Pois é, às vezes acontece. O problema é que estão indo os dois para o inferno, né? Ele, em vez de se salvar, quer copiar o que está errando. Eu prefiro não olhar para ele. Eu prefiro falar assim, eu vou ser, não porque ele erra, mas porque Cristo não errou. Eu quero seguir os homens ou seguir a Deus? Seguir a Deus. Então, querido, se o espelho que você olha é um espelho por adoção, ou seja, ele tem um povo, o povo de Israel, mas ele abriu isso para nós, nos adotou
junto com o povo de Israel, mas primeiro, por sua vontade. Verso 5 vai dizer assim, olha, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito. O que é beneplácito? Beneplácito é a vontade de Deus, beneplácito é a aprovação, é a autorização, é a superioridade, o significado de vontade de Deus. Ou seja, Ele nos amou pela sua vontade, Ele quis que nós fôssemos salvos, nos adotou porque Ele quis nos adotar. Nós não temos merecimento algum, nós não poderíamos ser salvos, mas Ele nos adotou por amor, pela sua vontade, que Ele quis. E por isso o batismo tem uma finalidade: você agradecer esse momento de Cristo na sua vida. Mas tem uma coisa muito legal. Eu estava no seminário quando me fizeram essa pergunta: aonde na Bíblia está escrito que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus? Eu disse em Efésios. Efésios vai dizer que sim, que nós fomos. Então a finalidade, qual a finalidade? A adoção de Cristo é para que nós sejamos para o louvor da sua glória. Está aí no verso 6, ele vai dizer assim: para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez como? Agradáveis a Ele. Irmãos, nós precisamos lembrar que nós precisamos agradar a Ele, porque Ele nos fez para o louvor da sua graça. Nós somos um louvor para Deus, imaginou isso? Se tem uma coisa que a gente tem, que a gente gosta, é a menina dos olhos. A gente fala isso, né? É como chama, né? A menina dos olhos. Pois é, nós somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 8 que nós somos a coroa da sua criação. Ou seja, Ele fez tudo, mas nada melhor que o ser humano. Porque o ser humano é o único ser pensante, é o único ser que pode ser parecido com Deus, é o único que tem a sua imagem e a sua semelhança. Então, querido, posso dizer para você com toda sinceridade: você está aqui para o louvor da glória de Deus. Amém? Amém. Se coloque como louvor da glória de Deus. Sinta-se um louvor para a glória de Deus. Só isso, pastor? Não é só isso. A Bíblia diz, lá no verso 7, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, para nos remir e nos redimir do pecado. Querido, pensa. Eu sei que só pode pensar, só pode imaginar, só pode se ver quem já passou. Mas quem já teve uma vida pregressa, e eu vou dizer assim, pregressa no sentido eu antes de Jesus e eu depois de Jesus, quem pode lembrar disso, ver plenamente a diferença de quem éramos e quem somos. Quando um bebê como esse, um jovenzinho, nascido, criado, amém, nasceu, criado em berço esplêndido, nasceu, cresceu no berço evangélico, amém, não passou por tantas coisas, não tem testemunho, e não faz falta e nem queira ter, porque esse testemunho ruim que a gente teve, não é para vocês. Nós temos, mas não gostaríamos de ter. O testemunho pregresso não é para a glória de Deus. É claro que para a glória de Deus é o testemunho futuro, presente, esse é para a glória de Deus, porque o nosso passado não engrandece a Deus, só engrandece ao homem, ao mundo. Então, glória a Deus por vocês não terem esse passado que muitos de nós temos, mas que nós podemos comparar. Que glória é ter sido redimido do pecado. Que diferença faz, e como fez diferença na minha vida, gravíssimo, porque o pecado vai nascer no coração dela de qualquer jeito, porque ela nasceu com o pecado. E aí o texto vai dizer que
nós já nascemos em pecado. Então a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Mas Deus tinha um plano. Quando Ele fez esse plano? Está lá no verso 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano. Então Ele sabia que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas Ele precisava tornar a congregar todas as coisas em alguém. E esse alguém, Ele diz então, de tornar, verso 10, a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, quando chegar aquele tempo, ou quando chegou aquele tempo, que o homem não suportaria mais, que a lei não adiantaria mais, que eu não conseguiria mais seguir a lei, porque eu não conseguiria cumprir a lei, Cristo viria e nós seríamos salvos por Ele. Na plenitude dos tempos, Cristo veio, e Cristo veio tornar a congregar todas as coisas que estão onde? Nos céus e na terra. Você faz parte disso. Qual a finalidade de você se batizar? Estar de volta no lugar que Cristo criou para você. Se você ficar fora, só tem, eu perguntei para aqui para os meninos, quando da profissão de fé, eu perguntei: você crê no céu? Creio. O salvo vai para onde? Para o céu. E o não salvo vai para onde? Para o inferno. Você crê que existe o inferno? Eles disseram: creio. De verdade, eu posso garantir uma coisa: se nós não crermos em Jesus, se não voltarmos a congregar nele, aí você vai dizer: você está falando de congregação, de igreja? Não, estou falando de congregar em Cristo. Deixar Ele entrar em você e você nele, e Cristo é o lugar da sua salvação. Ele diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ele é, Ele era e Ele sempre será. No último tempo da humanidade, Ele vai ser o único que pode. Ele é hoje o único que pode. Então, se você entendeu ou entende por que você está aqui nessa noite, eu posso te dizer: não foi para assistir o batismo, foi para entender que você é que precisa de um batismo. Todos nós precisamos congregar em Cristo, estar nele, viver para Ele e vivenciar a sua glória. Não sei como você está hoje, mas os versos 11 a 12, 11 e 12, ele vai trazer algo para nós muito importante. Cristo não veio simplesmente nos escolher, Ele quer que você também faça a sua parte. O escolhido é desde a fundação do mundo. Então Ele já sabe, pastor, não? Você que não sabe, Ele já sabe, mas você não sabe. Então prova para Ele, aliás, prova para você mesmo que você é um escolhido. Porque se Ele já sabe, Ele não está preocupado com isso, mas você pode ficar, porque você não sabe. E se você não sabe, mova o seu coração nessa direção, porque os dias são curtos, né? A gente não sabe. E aí, como será? Então, verso 11 e 12, eu quero deixar 4 recomendações para você. Primeiro, a primeira recomendação diz: nele tive, em quem também fomos feitos herança. Então, querido, primeira coisa,
noite de festa, o bom seria não acabar, né? Continuar a festa. Mas a gente tem que ir para casa. Mas nós vamos adorar o Senhor ainda, nós temos a turma aqui preparando-se para adorar o Senhor. Eu quero só, em nome da nossa igreja, não só reafirmar o convite a todos vocês que estarem conosco,